Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. Bom dia a todos. Não sei se vocês estão, só para confirmar com os panelistas, vocês estão vendo a apresentação, o PowerPoint? Sim. Sim? Sim. Tá bom, obrigado. Bom, bem-vindos. Estou muito feliz da gente ter conseguido organizar esse bate-papo. Meu nome é Newton Campos, eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas e recebo aqui hoje, né, sou também professor visitante lá da IE University, lá em Madrid, que também está sofrendo bastante com essa crise. E aí a ideia está sendo a gente reunir, né, pessoas que estão aí constantemente em contato com o ecossistema empreendedor, estudando o ecossistema empreendedor, encontrando pessoas aí diariamente do ecossistema empreendedor. E a ideia foi justamente a gente reunir, né, algumas dessas pessoas, né, para a gente ter uma conversa aqui, que vai durar 1h30 pontualmente, sobre o desafio, né, que nós estamos tendo, quais são as possíveis soluções ou dicas, né, para a gente conseguir superar isso daí. Então, eu estou aqui comigo hoje com a Andrea Minardi, professora Andrea Minardi, do INSPER. Estou com o professor Lucas Abdala aqui do ITA e com também o professor, já posso te chamar assim, Hudson, né? Você já tem dado aula, já terminou aí o doutorado, professor Hudson, lá da COP, da UFRJ, aqui com a gente também, e o Marco Barbieri, que é diretor da IE aqui no Brasil, que se uniu a gente aqui também no painel. Eu queria começar dizendo que esse debate ele é interativo. Nós vamos ter 4 pontos de interação com o público, e nesses pontos vocês são estimulados a participar e construir esse debate conosco. Tá? Tem 4 momentos onde nós vamos interagir, sendo o primeiro agora, eu chamo de check-in, que é basicamente, eu vou abrir aqui uma ferramenta para vocês poderem, né, se identificar um pouco aí e dizerem, são 2 perguntas por enquanto para a gente começar, tá, nesse aquecimento. Eu vou perguntar para o painel primeiro e depois abrir para vocês. Painel, queria que vocês indicassem aí para a gente onde é que vocês estão, em que cidade, né? E como vocês estão se sentindo. Eu posso começar, eu sou Newton, estou em São Paulo e eu estou me sentindo realizado, eu diria. Andrea. Eu sou Andrea Minardi, estou em São Paulo também. Estou me sentindo feliz de estar aqui compartilhando com vocês, mas muita novidade, né? Muita coisa nova e muita coisa assustadora também, mas oportunidades também, né? É um turbilhão, né? Lucas, onde você está? Como é que você está se sentindo? Bom dia a todos, eu estou em São Paulo e, devido à situação, estou se sentindo contente com o painel, mas apreensivo com toda a situação. E Hudson, onde você está? Como é que você está se sentindo? Olá, sou o Hudson, estou no Rio de Janeiro e estou me sentindo esperançoso. Acho que a gente já está começando a acumular informação suficiente para dar o próximo passo aí dessa crise. Legal, legal. E Marco, você que está aqui com a gente também, onde você está? Como é que você está se sentindo? Olá a todos, eu estou no interior de São Paulo, em Atibaia, e eu me estou sentindo, apesar de tudo, otimista, olhando para o cenário e o plano de recuperação que vai vir. O Marco pode dar alguns insights aí também ao longo do nosso painel. Ele é italiano, né, tem acompanhado de perto a situação na Itália, também está, né, com o IE falando com a Espanha quase todo dia, então tem alguns insights bem legais que também poderia participar e compartilhar com a gente em algum momento. Vamos lá, vou abrir o poll aqui, ó, a pergunta para o público, né, e aí basicamente a primeira pergunta aí já está valendo para vocês, que a primeira pergunta é onde vocês estão, né? Se estão em São Paulo, no Rio,
outros estados. E a segunda, como é que você está se sentindo nesse momento? Então, nós já temos aqui, ó, 4, 5, 6, a votação já está rolando. Não sei se é a primeira vez que eu uso o Zoom para essa finalidade, não sei se estão todos acompanhando, ou se os painelistas, já temos 35 respostas. 47, 49, 50, 60, está crescendo aqui. Vamos lá. Não sei se você pode me ajudar, Marco, se você está enxergando a evolução da resposta, sim, da pesquisa? Eu consigo. Sim? Tá. Sim, estou com 52% em São Paulo, 24% Rio, isso, exatamente. 14% região sul. Essa é a maioria, né? E como você está se sentindo, é 50% esperançoso, né, que é a maioria, legal. E aqui 20% alto também, agradecido. Estressado, 11%. Beleza. Muito bom. Obrigado. Vamos lá. Vamos continuar. Bom, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente uma premissa geral, antes de nós começarmos, né? E a premissa basicamente é a seguinte, que é importante, tá? Nós combinarmos, porque se não houver essa premissa, fica caótica a conversa. A premissa é, mais cedo ou mais tarde, nós vamos retomar chegar a um novo ponto de equilíbrio. Né? Nós não sabemos o que significa mais cedo ou mais tarde. Né? Hoje mesmo eu estava lendo o jornal e a China está preocupada que volte, né? Alguns pontos de contágio, né, no país. Então, eles estão voltando à rotina, mas de forma preocupada, né? E lá, então, nós podemos usar a China como uma espécie de, né, laboratório futurista aí, que é obviamente perigoso para a gente fazer aqui, num contexto tão diferente. Mas, assim, a premissa geral aqui para nossa conversa é que uma hora vai haver um novo ponto de equilíbrio. Nós não sabemos, ou seja, outra premissa é que o sistema não vai desmoronar, né? Eu já acompanhei vários debates sobre isso, então não vai haver aquele chamado risco sistêmico, né? E pelo menos não nesse momento e não com esse vírus, né? A grande dúvida é em que momento vai chegar esse novo ponto de equilíbrio, que a gente não sabe qual é também, mas se vai ser em junho, se vai ser em agosto, se vai ser em outubro. Obviamente são respostas muito importantes, porque uma empresa às vezes consegue sobreviver até junho, né, nesse novo cenário, mas talvez não consiga até outubro. Então isso é uma pergunta importante, mas é uma premissa importante para nós começarmos aqui de que sim, esse novo ponto de equilíbrio vai chegar em algum momento, tá? Deixa eu pôr em modo apresentação aqui para facilitar a apresentação do próximo ponto que eu quero fazer para vocês, que é justamente um padrão de ecossistema empreendedor que nós adotamos aqui, tá? Esse é o ecossistema empreendedor clássico, só para nós podermos construir o debate em cima dele. Então, assim, o sistema empreendedor clássico que foi definido pelo Daniel Eisenberg já tem um bom tempo, né? Ele diz que um sistema empreendedor, para funcionar, ele tem alguns componentes, né? Existem outros modelos, tá? Esse é um modelo mais adotado normalmente. E ele diz que tem 6 componentes, né, de políticas públicas, que a gente pode dar alguns exemplos, tipo impostos, regulação, legislação, né, como componentes importantes das políticas públicas. Tem o componente de capital, né, que entra aí empréstimos, né, o bootstrap, a capacidade do empreendedor se financiar sozinho, né, e investidores, né, tanto de capital de venture capital, como investidor anjo, etc. Aí tem um outro componente que é cultural, né, que é toda a parte de aceitação do erro, né, de tentativa e erro, que a cultura daquele país aceite, né, essa filosofia de aceitar o erro, de tentar e errar, né, das pessoas poderem ter ambição, etc. Tem a parte dos serviços, ou seja, né, por exemplo, contadores, advogados, né, todos os serviços terceirizados que uma pequena empresa pode demandar. Tem a parte de pessoas, né, que são toda a estrutura, né, de formação que aquela região tem.
entre aí escolas, universidades, escolas técnicas, etc. A existência de mentores e advisors, né? E a existência de funcionários, né? De qualidade para o começo da empresa. E aí, por último, tem o mercado, que é um outro componente fundamental de um bom ecossistema empreendedor. E normalmente aí a gente tem como, né, agentes chaves de um bom mercado as grandes empresas, né, os clusters de inovação, aquelas empresas que conseguem uma apoiar o desenvolvimento da outra com a sua especialização, cada uma com a sua especialização, e finalmente os chamados clientes anjo, que são aquelas empresas que patrocinam o desenvolvimento de outras. Sim. Nilton, desculpa interromper, acho que a tela não está em modo cheio, tem algumas pessoas comentando aqui no chat. Para mim realmente está aparecendo. Para você apareceu o quê? Para mim apareceu duas telas divididas, como a do slide e a do outro. Desculpa interromper, mas não, o pessoal beleza. Tá falando aqui. Tem que pôr aqui, ó, swap displays. Agora provavelmente apareceu a tela cheia. Porque eu tenho duas telas aqui, então provavelmente Perfeito. Apareceu a outra. Agora tá Dá para ver? Então, eu gostaria de apresentar isso como um modelo clássico, como base para a gente, obviamente, o nosso assunto hoje é ecossistema empreendedor, então aquelas pessoas que já conhecem, por isso que eu fiz também rápido, aquelas pessoas que ainda não conhecem esse modelo, é só um modelo de referência para vocês entenderem o que compõe um bom ecossistema empreendedor. O ecossistema brasileiro hoje, tá, 2020, já é considerado um ecossistema empreendedor desenvolvido, obviamente que nós temos vários sub-ecossistemas dentro do Brasil, o ecossistema de São Paulo é considerado, junto com o de Santa Catarina, obviamente a gente pode discutir outras regiões também, como Recife, Belo Horizonte, etc. Mas, enfim, o de São Paulo é considerado um ecossistema relativamente maduro. Então, dito isso, tá, a gente vai agora começar o nosso debate com uma participação, como eu comentei, junto de vocês, né? Então, aqui, eu gostaria que vocês pegassem os seus celulares, por favor, e aí vocês vão entrar num site chamado mente.com. Quem está assistindo essa apresentação pelo celular, basta abrir uma outra janela no seu navegador, vai em mente.com, e aí lá vai pedir uma senha, que eu vou mostrar para vocês aqui, vou dizer para vocês qual é. Deixa eu abrir aqui, da primeira participação, aí eu vou compartilhar com vocês também essa tela. Estou me sentindo aqui um tecladista. Stop sharing. Tem tanto botão. Aí aqui eu vou dividir com vocês exatamente essa tela aqui, ó. Que vocês com esse código vão conseguir, ó, ele é o 650746, vocês vão conseguir preencher um questionário justamente perguntando, né, quais componentes do ecossistema brasileiro, na opinião de vocês, deixa eu ver quantas pessoas estão agora aqui conosco, mais de 100 pessoas, quais componentes do ecossistema brasileiro, né, do ecossistema empreendedor brasileiro, estão sendo mais afetados, na sua opinião, negativamente pelo Covid-19? A gente começa a ter as primeiras respostas, aqui para o painel comentar, né, em cima das respostas. E aí vocês, espero que estejam acompanhando aí. Agora eu estou vendo os comentários aqui no chat. Obrigado, pessoal. Desculpa que eu estava com as caixinhas do chat fechada. Vamos lá, pessoal está votando. Já temos aí, vocês podem ver, mais de 40 votos. E aí a gente começa a já ter uma média legal que reflete a opinião do público, né? A média geral está em 3,7, ou seja, mais para negativo. Mas vamos lá, pessoal, que agora a gente começa a abrir nosso debate aqui. Vamos lá, 58 respostas. A gente começa a ver algumas tendências aqui. Por exemplo, mercado como sendo, né, o componente mais negativamente afetado. E logo em seguida, capital.
interessante. Menos afetado, cultura, legal. A cultura empreendedora brasileira menos afetada, mas a parte de mercado, né, segundo o público, capital, são as mais afetadas. Vamos trazer aqui, então, quem quiser tirar aí um print screen. Mas vamos voltar aqui para o painel. E aí eu queria começar com a professora Andréia. Professora Andréia, esse aí é um cenário, né, claramente desafiador, né? E aí uma pergunta que eu queria fazer para você, eu fiz uma lista de perguntas aqui, é justamente sobre né, esse desafio, né? Ou seja, como que você enxerga esses desafios, né? Quais alternativas talvez, né, existam para a gente enfrentar esses desafios? A gente tem umas dicas aí do público sobre desafios que eles enxergam, né, como fundamentais. Você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Bom, acho que capital é um que... mercado, sem dúvida, mercado acho que seria o primeiro, porque várias empresas estavam escalando e correndo atrás de clientes, e agora muitas empresas segurando, restaurantes fecham, lojas fecham, então começa a cair muita demanda por produto, então precisa realmente pensar mais em manter caixa, em cortar despesas, segurar planos. Eu acho que isso é fundamental, mas também da parte de fundraising, de conseguir novas fontes, né? Eu acompanho fundos, tem fundos que estavam querendo lançar, já fazendo o primeiro closing agora, eles começam a postergar um pouco, porque eu acho que tem muita gente também que está direcionando recursos para as necessidades do país, muito para filantropia, para ficar bancando projetos assistencialistas e também para, se a gente pensar bem, para não só projetos assistencialistas, mas também para pôr em produção os ventiladores, respiradores. Então, acho que tem muita doação para isso, e eu acho que mesmo assim, de políticas públicas, se a gente pensa em fontes de FAPESP, FINEP, eu acho que tudo isso, boa parte dos recursos devem estar dedicados para essas vertentes. Entendi, entendi. Então, eu acho que talvez startups que estejam, ou centros de inovação que estejam ligados para isso, eu acho que podem se beneficiar. Agora, tem outros que não vão estar ligados e não vão ser prioridades nesse momento. E mesmo se a gente pensa em investidor anjo, tudo isso, você começa a competir o capital com os... A gente está mais ou menos, acho que eu enxergo como um pouco máquina de guerra até, né? Então, eu acho que esse é um ponto que está sendo a realidade. Algumas vão se beneficiar, outras vão ter que ser bastante criativas para arrumar outros lugares, para captar, talvez assim, pensar como é que pode até de empresas, é interessante. Algumas vão conseguir, outras não vão conseguir. É um grande desafio, sem dúvida. Tá. O Legal, mercado também, de repente o teu mercado todo que você estava voltado desaparece. E é um negócio que foi brusco, né? Não foi assim... Você falava em janeiro, ninguém esperava isso, né? Dessa maneira que veio, né? Então, eu acho que vai ter que ter muita criatividade para pivotar modelo também, para ver os segmentos que tem segmentos da economia que não vão parar, então é tudo vapor. Se a gente pensar comida, remédio, farmácia, supermercados. Então, acho que o e-commerce, tudo isso, acho que está crescendo muito. Então, acho que tem que pensar muito como pivotar também. Então, eu acho que são 2 pontos aí que eu queria mencionar. A forma como, né, talvez a gente possa conduzir aqui, eu tinha pensado, talvez a gente falar mais dos desafios agora nesse começo, identificá-los e tal. E aí a gente tem uma outra pesquisa aqui com o público daqui a pouco, que já vai em direção a apontar oportunidades, soluções, etc. E aí não sei se, Lucas, você pode compartilhar com a gente também sua visão. Aí você tem obviamente uma experiência no ITA mais técnica, no sentido de, né, o ITA
tem várias engenharias, né? Então, um ator diferente no ecossistema empreendedor aí nacional. Quais são os desafios aí que vocês têm visto, né? Você com seus alunos, com seus colegas, como é que você pode compartilhar com a gente alguns desafios aí desse cenário de guerra que a professora Andréa comentou? Bem, bom dia a todos, primeiramente, né? E eu confesso que nós estamos numa situação que, dentro da atualidade, sem precedentes, né? Assim, desenhar cenários, criar recursos que são assim baseados no histórico nosso, né, do desenvolvimento de mercado que temos, do ecossistema até então, ela foi quebrada por uma lógica que apareceu repentinamente, que se a gente pensasse em fazer um debate desse há um mês atrás com essa questão, provavelmente estaríamos assim totalmente desacreditados que chegaríamos a uma situação nessa magnitude. E também não sabemos, né, como será o desenvolvimento em um mês, 2 meses. Ninguém sabe se a situação vai acabar amanhã pode ter um tratamento revolucionário, em 2 semanas isso aqui ser só um pesadelo temporário para cada um. E, bem, o mundo toca da maneira que ele foi anteriormente, né? Mas eu acredito que um convite que eu poderia fazer para quem nos está ouvindo é assim, como a gente pode criar cenários, né, dentro de uma situação tão caótica dessa, né? Num ambiente de tanta incerteza quanto essa. Então, assim, eu convidaria as pessoas a fazer um raciocínio um pouco diferente, né? Ao invés de pensarmos que a gente está numa curva, assim, extrapolando o presente para o futuro, ou seja, o futuro, o cenário futuro será um desdobramento do presente agora, né? Essa é uma estratégia que a gente fala forecasting, né? Eu também fazia um convite para as empresas e as organizações que estão participando e entender o seguinte: que tipo de futuro que eu posso projetar realista ali para frente, né? Mas imaginando realmente essa coisa como se fosse um jogo de guerra, uma estratégia backcast, né? Ou seja, em 3, 4, 5 meses, qual que é o cenário que eu posso ter, um cenário sendo realista? Aí eu vou te perguntar, mas é esse cenário, né, lá para frente que eu estou imaginando que é plausível que vai acontecer? Não, nenhum nem outro, né? Então eu creio assim que uma melhor estratégia para entender cenários e análise nesse momento é tentar desenhar uma análise de futuro e acompanhar as tendências do presente, fazendo uma abordagem híbrida e construindo dentro da realidade de cada organização como ela pode desempenhar análises em ambientes mais turbulentos, né, de maiores incertezas, né? Então, assim, seria um exercício de um feedback constante, né, entre as informações do presente e uma capacidade futura, né, e encontrar, vamos dizer, um cenário que dá para se trabalhar de maneira contínua. Tá. Obrigado. Hudson, te convido aí também para você participar aqui com a gente. E aí, o que você acabou recentemente doutorado, refletiu muito sobre ecossistemas aí de inovação pelo mundo. O que você vê aí como desafios aí que a gente está encontrando no ecossistema hoje? Não, legal. Acho que o gancho deixado aí pela Andréa, pelo Lucas, é excelente, né? Que falou de essa guerra que a gente está vivendo, né? Tem um conceito muito interessante, né? Que é o tal do mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo, né? Que foi um termo militar criado pelo exército americano pós-Guerra Fria, que fala exatamente como é que você lida com um ambiente que você não tem uma certeza do futuro, né? Ou seja, acabada a Guerra Fria, o que vai ser o mundo agora, né? E é engraçado a gente usar esse termo e trazer, né, ele para cá, porque hoje esse termo mundo VUCA ele é muito associado ao ecossistema empreendedor, né? E a característica que as startups têm hoje de lidar melhor com esse ambiente do que grandes empresas, né? De serem mais ágeis, mais flexíveis, né? Seja mais capazes de mudar. E aí tem um pouco a ver com essa perspectiva, né? Que eu falei de estar esperançoso, né? Vendo, né, o comentário da Andréa sobre os fundos, né, que são comparativamente, né, são parecidos com grandes empresas, enquanto os investidores anjos são mais parecidos com startups no mundo dos investidores, né? É um post interessante do João Kepler, acho que foi ontem, se eu não me engano, falando que os anjos estão se mobilizando para continuar investindo em startups, não apenas pela questão de filantropia, né, os venture philanthropies, mas também pelo lado de que é um ótimo investimento, porque nesse momento, né,
é bom você colocar recursos em ciclos mais longos, em instituições mais capazes de se adaptar à mudança, né? Que são exatamente o que as startups são. Então, ele falou uma argumentação muito interessante, mostrando que continuar investindo em startup talvez seja uma ótima alternativa de investimento para você passar por esse ciclo sem muita turbulência no seu patrimônio, né? Então, poxa, mas então nesse cenário aí, realmente quem está com pepino maior, aparentemente, são as empresas maiores, na média, né? Obviamente cada setor é influenciado de forma diferente, mas na média as empresas maiores, que têm maior dificuldade de adaptação, tenderiam a sofrer mais do que as empresas menores, mas de base inovadora, né? Porque se nós pegarmos as empresas pequenas não inovadoras, talvez tenham maior dificuldade. Só para ter um gancho, como é que... Acho que tem 2 pontos são interessantes a gente fazer essa análise, né? Em termos práticos, ou seja, o mundo está fazendo um grande MVP de teletrabalho, né? Assim, a gente está aqui conversando aqui, se esse é um evento presencial, né? A gente nunca fez um MVP em uma escala tão grande, né? E essa coisa de teletrabalho, mudar o tempo todo, né? Assinar contrato com celeridade rápida, isso é comum no dia a dia das startups. Várias startups trabalham com o seu corpo distribuído ao redor do mundo, né? Elas assinam um contrato muito rápido, né? O CEO, etc. e tal. E as grandes empresas hoje estão se forçando, né? Aquele livro Startup Way do Eric Ries, né? Elas estão se forçando a se comportar como startup de maneira, né, por causa do coronavírus. Ou seja, não dá para ficar 3 meses analisando compliance e controladoria para fazer uma reconvenção industrial e parar de fabricar cerveja e fabricar álcool gel, por exemplo, como o MEV fez. Né? Então, assim, elas vão ter que assinar um contrato muito rápido. Assim, um processo normal seria uma análise de 6 meses, vamos entrar no business de álcool gel, como é que a gente precifica, etc. E tal. E a Ambev fez isso em uma semana, né? E várias empresas estão fazendo isso, para dar um exemplo claro, né? E o teletrabalho. Várias empresas que não tinham esse hábito de teletrabalho estão vendo, né, as delícias e os sofrimentos, né, de se trabalhar à distância, né? Então, eu acho que o mundo vai ser muito diferente quando isso voltar por causa dessa perspectiva, né? Legal. Obrigado por comentar. Muito interessante. Andréa. Posso levantar um outro ponto que acho que não surgiu? Foi do supply chain agora, nesse momento também. Que acho que começa a ser um super desafio também. De repente recebi alguns componentes de fora, fechou o mercado, eu acho que precisa criar alternativas também. Essas empresas que estão na frente, por exemplo, de saúde, pega esse caso dos respiradores, dos ventiladores, começa a ter que correr atrás de suprimento e falta gargalos de todo jeito. Então, tem um super desafio aí também. Mas claro. É bacana a gente começar a ver um esforço também muito de colaboração das grandes empresas. Então, você vê as grandes do setor automotivo, a Ford, GM, e depois a ArcelorMittal, todas essas doando espaço para a fabricação de ventiladores, de respiradores. Então, você começa a ver esse esforço, mas se você pensar, é um redesenho do supply chain também, e começam a haver outras alternativas que não eram as tradicionais, né? Eu acho que tem um ponto, se nós, fazendo análise ainda, né, da crise atual, do momento atual e dos desafios atuais, um pouco comentando em cima dos comentários de vocês, eu acho que tem um ponto realmente interessante que nos remete à premissa, né, que nós colocamos lá no começo, que em algum momento, não muito distante, vai haver um novo ponto de equilíbrio. Então, se isso, né, já representa, vamos dizer, alguma certeza dentro do cenário de incerteza, empresas grandes podem tomar algumas decisões desse tipo, né, de colaboração e de teste, né, e de movimentação, sabendo que num cenário aproximado aí, não sabemos ainda, mas de 6, 5, 8 meses, vai haver um novo ponto de equilíbrio onde né, novos hábitos e novos mercados vão surgir e outros vão desaparecer ou minguar, né? Então, acho que muito interessante. Obrigado por essa primeira rodada. Eu não sei se, desculpa,
só aproveitar que o Marco está aqui com a gente. Marco, não sei se você consegue, eu sei que você está falando com a sua família, todo mundo lá na Itália diariamente, com o pessoal na Espanha diariamente, se tem algum desafio extra que você possa compartilhar ou queira compartilhar com a gente nesse âmbito dos desafios aí das startups, das pequenas empresas, dos investidores nesse momento. Tenho sim, desculpa pessoal, a minha internet é um pouco instável, vou tentar falar com a câmera ligada, se não escutar bem vou apagar a câmera de novo. E primeiro eu queria, na linha do que vocês falaram, apenas complementar dizendo que sim, eu acredito que o mercado vai ser um dos maiores desafios e sobretudo para o ecossistema empreendedor, mas acredito que a startup tem agilidade para seguir o que será o novo mercado, que o maior desafio vai ser que vão se criar novos hábitos, novas necessidades de consumidores. Eu estava lendo um post interessante outro dia de uma pessoa que chamava esta crise de Global 9/11. É o primeiro 9/11 global que vai afetar os hábitos de muitos setores, por exemplo, o turismo. Não sabemos como vai ser exatamente, mas algumas startups e empresas interceptarão esse novo patamar de necessidades de consumidores. Então, o desafio vira também uma oportunidade, na minha opinião, e as startups vão poder atingir essas oportunidades, talvez de uma forma mais rápida, mais ágil. Na Europa, a minha impressão e o meu entendimento é que estão um pouco mais para frente, estou pensando mais na Itália, agora o desafio principal fica também na mão do governo a respeito, por exemplo, a políticas públicas depois da crise. Já se está falando de tema de recuperação, como fazer isso de uma forma gradual, quando digamos, deixar a economia produzir de novo, porque é um círculo vicioso que se não tiver economia, não tiver produção, não tiver impostos e para o governo coletar, também a saúde pública vai ter o problema de não ter equipamentos, os recursos, os médicos. E aí, se tiver um novo pico de crise de vírus, vai pegar pior. Então, existe este debate agora na Itália, tanto político quanto do mundo da sociedade de empresários, dizendo deveríamos fazer um isolamento vertical e quando voltar a produzir com algumas empresas. Então, acho que esse vai ser aqui no Brasil também um tema que vai pegar talvez mais depois, né? Mesmo com aqueles que estão hoje em dia favoráveis 100% para o isolamento horizontal. Legal, legal. Obrigado, Marco. Eu queria continuar aqui com relação só para terminar essa primeira parte da nossa conversa, com relação a esse desafio que alguns de vocês comentaram, e aí eu queria voltar com a professora Andréa, que é com relação aos desafios à sobrevivência, né? Ontem eu estava conversando, eu tenho conversado muito com investidores, né? E ontem eu estava conversando com um de Venture Capital, de um fundo importante, e semana passada também conversei com dois, e uma coisa que chamou minha atenção foi essa questão da sobrevivência, né? Eles enfatizaram muito a importância nesse momento, né? Que eles estão falando para suas investidas, né? Alguns deles têm mais de 20 investimentos, cara, vocês têm que agora, no seu objetivo é sobreviver, né? Obviamente que algumas são mais beneficiadas, outras são mais prejudicadas, mas aí eu queria voltar para você, né? Como é que são esses desafios de sobrevivência na crise, né? Como é que você enxerga esses desafios de sobrevivência, né? Tem algumas alternativas para enfrentar? Eu acho que tem que gerir caixa, e essa é uma... muda completamente, né? Então, essas empresas que estavam, não, dá um bando de caixa, gasta para crescer ao máximo, muda totalmente, segura, estica ao máximo que der o caixa,
ver o que dá para cortar, o que dá para segurar de plano. Tem que ser criativo. Tem que ser mais... Trabalha no faturamento também. Não está dando por aqui, vê outras formas que você pode explorar. Isso aí é essencial. Eu tenho ouvido muito falar de fluxo de caixa, aquela pessoa que era, né, porque tem aquelas pessoas que são freak do fluxo de caixa, né, e tem aquelas pessoas que são bastante levianas com fluxo de caixa nas suas empresas, né. E aí eu tenho ouvido bastante que numa situação dessa não tem como você não ser freak com fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa é o nome do exatamente. é o nome do jogo, né? É sobrevivência, a sobrevivência passa pelo fluxo de caixa. Não sei se o Lucas, Hudson, vocês querem aí adicionar algo aí nessas técnicas de sobrevivência aí. Eu gostaria de comentar também que essa questão de fluxo de caixa que está entrando no momento de crise agora, ela vai um pouco de contramão com a filosofia da startup, né? E ela tem uma filosofia de gastar rápido, conquistar cliente, conquistar mercado, etc. Então, assim, é uma filosofia que o próprio empreendedor que está no ambiente de empreendedorismo, ele vai ter que, nesse momento de crise, reunir os seus recursos e pensar na sobrevivência dele e não no crescimento da empresa, né? Então, assim, é um alerta porque muda todo o paradigma que ele estava habituado para criar o escalonamento da sua empresa, a aceleração e assim por diante, né? Então, assim, talvez foge até da psicologia ou da motivação do porquê ele está fazendo o jogo empreendedor, né? A empreitada no momento, né? Entendi. Ótimo ponto. É verdade. Porque é um paradigma diferente, né? Um é mais voltado na inovação e crescimento, o outro sobrevivência, né? Completamente. Conversa com os empreendedores, né, de startups. Hoje, eles não estão preocupados em contratar a mão de obra mais barata ou fornecedor mais barato, mas eles estão preocupados, dentro da cabeça deles, de escalar o produto deles e encontrar o que resolve de uma maneira eficaz, de uma velocidade aceitável dentro do negócio deles, né? Então, de um momento para outro, ele simplesmente tem que interromper essa lógica, né, de como a empresa dele estava se estruturando e ganhando mercado, para criar, vamos dizer, uma estratégia de contenção momentânea que vai completamente diferente da filosofia que a empresa dele estava se estruturando. Entendi. Hudson. Eu, sobre essa visão da cooperação de startups e grandes empresas, né? Uma das maneiras de... né, eu gosto daquela frase, acho, do grupo do pessoal do 3G, né? Que gasta que nem unha, tem que cortar toda semana, né? Não conhecia essa, muito boa. Eu acho excelente, né? O pessoal neurótico, controle de custo, né? E eu acho que várias startups têm soluções para ajudar isso, né? E aí, voltando àquele ponto que eu tinha falado, né? Por exemplo, a Kenobi de recrutamento, a checklist fácil de gestão documental, algumas de plano de contingência, né? Várias empresas, né, nesse processo de cooperação entre grandes empresas e startups, começam essas negociações, é luta longa, né? Acho que é o item 2, se eu não me engano, de reclamação das startups, que é o processo decisório das grandes empresas é longo, né? Talvez seja até uma oportunidade para acelerar, né, e ter uma relação mutuamente benéfica, né? Ou seja, você implementar sistemas que cortem custos e aumentem a eficiência, né? Ainda mais que, né, por causa do teletrabalho, alguns trabalhos são necessariamente passam por um momento de reflexão, né? Ou seja, você tem tempo de pensar mais, né? Algumas atividades do dia a dia elas são interrompidas ou reduzidas. Então, as empresas podem realmente começar a aumentar, principalmente nessas startups da área de gestão, né? A implementar MVPs, testes, né? Provas de conceito mais rápido e todo mundo ganhar, né? Gerar caixa para as startups que estão com problema de cash burn aí, amplamente relatado, né? E para as grandes empresas em reduzir custo, né? E aproveitar e testar modelos de redução de eficiência para o período pós-crise, né? Claro. E aí, pegando um pouco do gancho lá do Marco, né, que ele falou sobre a questão do 11 de setembro global, né, isso é uma coisa que tem mexido muito com alguns pensamentos que a gente tem tido, né? Assim, toda vez que a gente tem uma crise, né, depois dessa crise, a gente realmente muda completamente os protocolos, né? O 11 de setembro mudou completamente o protocolo de viagem internacional, por exemplo, né? Ou seja, pós-Covid, pode ser que a gente tenha que no aeroporto, além de passar as questões no scanner,
testar temperatura, começar a fazer um monte de testes rápidos para a questão da difusão de problemas biológicos, né? Isso daí. Eu escrevi um artigo recentemente lá no Medium, né, uma ideia de reflexão que eu queria até trazer para o próximo bloco, sobre um tratado de não proliferação de pandemias, né? Que foi mais ou menos uma grande crise que a gente teve na Segunda Guerra, né? Ou seja, acabou a Segunda Guerra com 2 desastres enormes, né? Hiroshima e Nagasaki, e levou o mundo a refletir a gente não pode deixar todo mundo usar esses tipos de artefatos, né? As bombas nucleares, de uma maneira, né, comum. Assim. Isso é uma coisa que não dá para respeitar, entre aspas, a soberania das nações numa questão que pode ser um perigo mundial. Né? Eu acho que a situação que a gente vive hoje, né, o Covid foi a primeira, é claro que a gente super conectado, global, população crescente, vão acontecer outras crises como essa, né? E se um vírus como esse, acho que aquele ponto que você colocou, né, não esse vírus, assim, se o vírus que estivesse se difundindo pela respiração, pelo ar, fosse um ebola, assim, isso é um problema, né, significativamente maior, né? Então, assim, a gente precisa, né, acabando essa crise, acho que não no meio do calor político, né, e emocional que a gente está vivendo, mas depois pensar em como evitar que coisas como essa aconteçam. Né? Sim. Interessante, muito. Eu tô com uma pergunta aqui não foi direcionada a ninguém, tá? Mas eu acho que se algum de vocês quiser comentar, o nosso painel ele está mais voltado para o empreendedor, né? E no conceito do empreendedorismo clássico que está atrelado à inovação, né? E crescimento rápido. Mas aqui ele tá perguntando se a gente pode fazer uma correlação para o pequeno empresário, né? Ou seja, para aquele empreendedor não inovador e não tecnológico, né? Que tem uma pequena empresa, né? Que é a realidade de 99% do Brasil, né? Como é que né? Ou seja, a gente tem alguma dica com relação à gestão de fluxo de caixa e da sobrevivência do pequeno comerciante, né? Do pequeno empresário, né? Que é um mundo diferente das startups e dos empreendedores tecnológicos. Alguma dica, né, específica para os comerciantes ou para os pequenos empresários aí do Brasil? Não sei se alguém se habilita. Andréia. Eu acho que agora tem que se unir, fazer união também para forçar o governo com tributos, com tudo isso. O governo vai ter que ajudar nesse sentido, né? Então, acho que tem que ter união nesse sentido também. Se der também criatividade para ver o que você pode fazer. Não sei se varejo, mas eu vi uma reportagem de uma empresa que fechou e tem equipamentos que podem ter outro uso e começa a dar outro uso e acaba empregando gente também, pondo para gerar de outra maneira. Agora vai ter que ter política pública aí. É muito complicado. Para esse empreendedor, né? É extremamente complicada a situação, né? Eu tive uma época um negócio de varejo e eu fico imaginando quem tem, né? E era extremamente complicado de gerir, né? Com margens muito apertadas. E eu fico imaginando você ficar um mês fechado, é muito difícil sobreviver, mesmo com o maior esforço possível de gestão de fluxo de caixa, né, renegociação. Ontem eu anotei uma coisa aqui, que esse investidor que eu conversei falou, renegociação de tudo que foi pactado é fundamental nesse momento, né, para esse tipo de... Ele estava falando de startup, tá? Mas eu acho que eu me colocando naquela posição de varejista, né, renegociação do aluguel, renegociação do salário dos funcionários, renegociação do fornecedor, renegociação... Não existe desculpa melhor do que essa para renegociar tudo isso, né? Vai ter que renegociar. Eu estava escutando essa história de isolamento vertical, horizontal. Vou falar, os shoppings estão fechados. Se por acaso abre, vai voltar a cobrar aluguel total. E eles não vão ficar cheios, né? Porque as pessoas estão com medo também. Então, será que, do ponto de vista econômico, também é melhor deixar fechado ou é melhor abrir e incorrer em prejuízo também? Então, o negócio não é muito claro, mas eu acho que precisa ter bastante associação nisso das pessoas e colaboração mesmo. Vai ter que ter, o que você falou, muita renegociação.
talvez novas cooperativas surjam, né? Inclusive, pensando agora, não sei. Hudson, queria fazer um comentário, você abriu seu microfone. Não, é só para reforçar aquela máxima do pessoal do 3G, né? Custo é igual unha, né? Corta toda semana. Então, assim, é uma oportunidade que a gente vê. Toda empresa tem ineficiência, né? Tem até um programa que é do Ministério da Economia, que ele trabalha na margem, né? Ou seja, aquela aumento de produtividade marginal, né? Ou seja, se mudar uma coisa de lugar, mudar o seu processo e tal, eu acho que pode ser uma dica para esse momento, né? As pessoas pensarem a questão da gestão, etc. e tal, pensar no modelo à distância. Eu vi também um estudo, se não me engano, da Cielo, que falava, né, de todos os negócios quando era afetado e a questão de venda, né, o iFood, né, delivery, aumentando 40%, 50%, né? Ou seja, talvez incrementar isso, mas de fato a solução permanente vai passar por políticas públicas, né? Já tem algumas sinalizadas, como voucher, né, diferimento de impostos, a liberação do compulsório, pelo que eu estava ouvindo, o compulsório foi liberado, mas ainda não chegou nas pontas, né? Os bancos continuam cobrando taxas muito mais altas por causa do risco. Então, assim, sem dúvida, para vários tipos de negócio não tem como fugir da questão de políticas públicas e ficar atento a isso, né? Posso aproveitar que você está com a palavra e fazer uma pergunta aí? Você tem também trabalhado, tem tido oportunidade de trabalhar com políticas públicas, foi superintendente da FINEP um bom tempo. Algumas pessoas, né, têm falado, né, que os liberais de repente se tornaram keynesianos, né, durante essa crise. O que você acha dessa afirmação? Queria aproveitar aí e te jogar essa batata quente. Não, a frase é legal, né? Acho que leva a uma reflexão profunda, né? Mas ela tem um certo equívoco, né? Porque quando você está falando de liberalismo, né, você aceita, né, que o Estado, né, atue onde há falhas de mercado, né? Ou seja, ele fala que o Estado não deve atuar em detrimento à livre iniciativa, né? Você deve atuar onde há falhas de mercado. O coronavírus, do ponto de vista econômico, é uma gigantesca falha de mercado, né? Porque ela impede a circulação de pessoas, mercadorias, né? Ou seja, as quarentenas elas proíbem que haja, né, uma atuação da economia de livre mercado. Então, as coisas estão em linhas, né? Então, no fundo, né? Claro que os dois estão certos, né? O liberalismo, né? Ele pressupõe que o Estado atue, né, num momento de falha de mercado, né? O que você não pode permitir é isso. Mas eu já ouvi esse meme algumas vezes, né? No WhatsApp, o pessoal circulando, né? Mas de fato as políticas não dá para imaginar um cenário onde o Estado não atue, né, de maneira muito forte num cenário restritivo como esse, né? Eu acho que a gente tem que, de maneira geral, acho que como mensagem, também veio uma mensagem legal sobre isso, né? Essa é a hora que os keynesianos e os liberais têm que se unir, né? Porque as ideias convergem, né? Assim, a gente tem que realmente fazer com que a economia passe dessa ponte, aí depois o pessoal volta a brigar daqui a 4 meses, né? Como é que são as políticas que devem permanecer, né? Mas eu acho que por enquanto as coisas são bem alinhadas nesse sentido. Legal, tá. Obrigado. Você saiu bem com a batata quente no colo. Olha só, eu queria jogar agora mais uma pesquisa para o público e aí a gente vai para a segunda parte aí, final do nosso debate. Eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas eu gostaria de abrir e pedir que vocês peguem seus celulares novamente, por favor. Né? Eu vou aqui mudar o slide. Aqui, a pergunta agora é a seguinte. Espera aí, deixa eu passar aqui para vocês. Aqui. Vocês devem estar vendo aí. A próxima pergunta, vocês têm que entrar em mente.com, né? E com o código 650746, responder após o Covid. Nós estamos indo em direção agora para o futuro aí, né, no nosso debate, após o Covid, oportunidades, etc. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: quais os componentes daqueles que nós vimos, né, do ecossistema empreendedor brasileiro, devem se recuperar mais rapidamente, né, ou devem, né, sinalizar aí com uma
um novo ponto de equilíbrio mais rápido, né? E aí a gente tem 6 componentes, né? Que é o de políticas públicas, de capital, de cultura, serviços, pessoas e mercado. Vamos ver, estamos com 8 respostas. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui conosco. Aí estamos com cerca de 100 participantes no painel. Lembrando que aqui não são setores, tá? São partes do ecossistema empreendedor brasileiro. Vamos lá, estamos com 39 respostas, 40. Muito equilibrado. Porque a ideia dessa pergunta aqui foi já começar a permitir, né, que nós façamos um exercício de começar a pensar no futuro, né? E o né, quais são as saídas, oportunidades aí já diante desse desafio que nós já identificamos no início, né? Na primeira parte, de sobrevivência, de fluxo de caixa, etc. A ideia é que todos nós possamos aprender aqui dessa experiência de 1h30 juntos. Vamos lá, já temos mais 50 respostas, vamos começar a analisar, que já é uma amostra bastante significativa do que vocês, né, que estão aqui conosco pensam. A cultura foi, né, tem um equilíbrio bastante alto aí no meio, mas a cultura se destacou um pouco mais como algo que se deve se recuperar mais rápido, ou seja, né, interessante, acho que tem a ver com essa flexibilidade, né, dos empreendedores, né, do brasileiro, né, dessa ambição né, de reconstruir, né, de reconstrução criativa. Interessante ter essa resposta aí como um pouco mais significativa. Depois os serviços, não sei se eu concordo, mas enfim, também está muito parecido com outra, está muito equilibrada, né, as respostas. Pessoas também junto, e aí mercado, né, mercado está mais lenta, né, na opinião média do público, a recuperação. E por último, com recuperação mais lenta, estão o fornecimento de capital e políticas públicas em geral, né, devem se recuperar mais lentamente. Interessante. Legal, deixa eu voltar aqui para o nosso painel. Abrir a caixinha aqui de perguntas. E vamos falar começar a falar das oportunidades do futuro, né? Lucas, queria trazer você de volta aí para o nosso painel. Como é que a gente pode entender, né, esses futuros beneficiados, né, após a crise, né? Como é que a gente pode identificar, né, ou até, né, nos tornarmos um desses futuros beneficiados de um novo ponto de equilíbrio? Bem, primeiramente, pessoal, eu gostaria de voltar naquele ponto, né, que a gente está vivendo um novo 11 de setembro, né? Eu queria fazer um paralelo com isso, mas assim, um evento paralelo, parecido, mas em escalas muito menores, para a gente entender como é que crises, vamos dizer, de um panorama de um setor, conseguiram mudar, vamos dizer, criativamente um setor ou mostrar lógicas que não são as mesmas antes de uma crise, né? Então, por exemplo, quando teve o 11 de setembro, essa indústria mudou completamente o setor aéreo mundial, né? Se vocês pegassem exemplos, por exemplo, das grandes montadoras de jatos no mundo, uma Airbus, uma Boeing, né? A lógica do mundo antes do setembro era a construção de grandes aviões. Tanto é que o projeto A380 foi feito né, 11 de setembro. E uma vez decorrido esse evento, a segurança global ficou em jogo e o próprio comportamento dos consumidores foi alterado.
exigindo que a lógica de aviação fosse outra. E esse é um dos fatores principais da emergência de uma Embraer, onde voos regionais começaram a ficar uma preferência dentro da indústria, né? Mas da mesma forma que há um exemplo pontual de uma indústria do setor aéreo, houve outros exemplos parecidos, assim, de menor escala, como, por exemplo, o apagão que teve em 2001, ou a crise hidráulica que nós tivemos em 2014, onde depois dessa crise teve uma mudança cultural tão forte na população que os próprios modelos de negócio, não de negócio, mas de faturamento dessas empresas, tiveram que ser repensados, porque o padrão de consumo mudou, né? Então, assim, o convite que eu gostaria de fazer é o seguinte: dentro de cada negócio particular, né, dentro de startups ou os negócios tradicionais, tentar entender qual mundo que vai aparecer, né? Qual mundo, quais são assim as prerrogativas de um mundo que hoje eu vejo o seguinte: nós estamos num grande laboratório, né? Nós estamos fazendo testes diversos em coisas que já estavam em crescimento, né? Vamos falar, por exemplo, da questão de home office, né? Home office já é uma tendência que no meio de startups, no meio de empresas intensivas em conhecimento, em tecnologia, já estava acentuado. Mas você falasse numa universidade tradicional que a gente começaria a fazer aulas online, isso seria talvez uma grande barreira para uma universidade dessa. Num momento de crise como hoje, isso talvez virou a única opção. Agora, o questionamento que eu falo é o seguinte: pós-crise, será que essas pessoas que estavam criando barreiras não vão começar a enxergar novas oportunidades? Assim, por que eu vou fazer as aulas tradicionais de novo se eu encontrei tantos outros benefícios, tantas novas criações de valor entre sistemas que não estavam aparentes, ou eu estava relutando contra eles? Então, sim, entender os beneficiados e os prejudicados é entender como é que são as novas regras que se configuram, principalmente em comportamento e em aprendizado que as pessoas tiveram, né? Então, assim, um exemplo, vamos dizer, mais esdrúxulo: eu gostava de, na esquina, comprar um cachorro-quente, né? Vi que agora, nessa crise, cachorro-quente, eu não tenho mais a oportunidade de ir na esquina e comprar tal produto e serviço, né? Mas tem um aplicativo que faz o delivery de comida, e eu entendi que ele é muito melhor em alguns termos do que eu ir na esquina comprar tal produto. Aí eu pergunto, quebrando essa crise, como é que vai ser meu comportamento depois? Não dá para pensar que os negócios tradicionais eles vão continuar num novo mundo daqui para frente. O raciocínio que eu convido é o seguinte: qual que é o mundo, os novos comportamentos, as novas regras que estão em jogo daqui para frente, e as pessoas que melhor criarem valor dentro dessa nova lacuna, ou esse novo leque de oportunidades, serão os beneficiados. Quem continuar com as premissas de um mundo passado, esses, infelizmente, devem ter muito mais dificuldade. Interessante, legal, gostei, muito bom insight. É meio uma, né, me faz pensar que é meio um caminho sem volta, né? Infelizmente, né, para muitos, felizmente para outros que são, né, que têm essa vontade de mudar, de melhorar. A quantidade, você falando, eu me lembrei da quantidade de alunos que eu já tive, né, grande, que propunham né, medicina, telemedicina, atendimento psiquiátrico à distância, né, toda a questão de atendimento também até fisioterapia, aqueles personal trainer, um monte de projeto desse tipo, né? Quando as categorias de classe que representam essas profissões todas, né, historicamente foram muito contra, né, essas práticas, e hoje, obviamente que em termos emergenciais, todas estão abrindo para essa possibilidade, né, de um atendimento remoto de todas essas classes e categorias profissionais. E então realmente aquele que achar, né, que isso é só por esses meses, ou aquelas categorias que logo após a crise tendam, né, a querer voltar para o estágio anterior, devem sofrer bastante, né, provavelmente. E complementando, Newton, eu acredito que isso é uma questão temporal, né? Vamos dizer, se a crise amanhã acabar, provavelmente todo mundo sentiu uma grande gripe, né? Estou falando em termos de negócios, mas basicamente as configurações do mundo não mudaram muito. Mas olha, esse exemplo seu eu achei muito feliz, né? Falando em telemedicina.
talvez uma discussão democrática com o Congresso, etc. Isso seria bem articulado, um processo que demoraria alguns anos bem articulado para isso ser aprovado. Numa situação de crise emergencial, isso virou um teste agora mesmo, né? E provavelmente políticas públicas pós esse período de crise vão dar todo o arcabouço legal para novas configurações e modelos de negócios se inspirarem nisso. E não é só o arcabouço legal, é todo as expectativas e a experiência das pessoas nesse momento vão definir quais são as prerrogativas que elas vão usar no momento posterior. Então, assim, o exercício que eu comentei antes de criar cenários, não é criar o cenário no sentido de onde eu vou perder mais, mas é entender qual cenário que eu posso me beneficiar e qual cenário que eu tenho que mudar atitudes porque eu não sou mais, vamos dizer, competitivo nele, ou nem sou mais aderente. Legal. Obrigado, Lucas. Vamos lá, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu tinha perguntas para vocês que eu tinha anotado, mas tem muita pergunta do público que eu gostaria de endereçar algumas delas. E aí, nenhuma aqui está direcionada a nenhum específico, nenhum painelista especificamente. Então, eu deixo aberto para quem vocês quiser comentar. E aí uma das perguntas do Ademilton a gente está falando muito de instituição privada, de empresas, etc., que devem se reinventar. Né? Será que algum de vocês pode falar mais sobre as instituições públicas, né? E com essa baixa arrecadação, que o Marco comentou aqui na Itália, né, que já estão preocupados lá com a baixa arrecadação. Então a pergunta dele e as instituições públicas, né? Como que elas se reinventam, né, no meio disso? E a outra pergunta que ele faz qual é a percepção de vocês com relação às instituições de ensino? Elas estão preparadas para lidar com essas novas necessidades do mercado? Alguém gostaria de comentar? Primeiro instituições públicas, depois de ensino. Bom, como eu estou um pouquinho nas duas, né? Na pública e na de ensino, vou falar das minhas percepções aí de cada uma, né? Assim, eu acho que para as instituições públicas, né, essa questão que eu tinha falado, né, das grandes empresas terem que passar a pensar como startups, né, ou seja, assinar contratos mais rápidos, aprender a pivotar, ser mais ágil e flexível, você eleva isso ao cubo, né? Ou seja, as instituições públicas elas são, né, reconhecidamente, né, ditas como morosas, lentas, né, em vários serviços, etc. E tal. Burocráticas. Já estavam passando por um processo de digitalização e eu acho que a reação natural é fazer isso muito rápido, né? A gente teve aqui num webinar tipo esse, né, lá da XP, que acho que o ministro Paulo Guedes levantou um ponto que foi interessante, né, que ele falava das classes, né, dos servidores públicos, né, e falava assim, agora é a hora dos servidores públicos, né, que tinham, né, no momento de crise, né, com as pessoas realmente com problemas financeiros, etc., e eles com salários altos e relativamente confortáveis, né, nessa crise, mostrarem que, de fato, prestam um grande serviço à população, né, mais uma vez juntando lá os liberais com os keynesianos, né. Então, assim, o papel dos servidores públicos nesse momento, né, e das instituições públicas, elas são fundamentais para, por exemplo, fazer com que esse dinheiro chegue na ponta, né, o dinheiro das políticas públicas, né, as compras sejam de maneira eficiente, a logística funcione. Então, os waivers que a Anvisa da vida, as agências reguladoras vão ter que dar de maneira rápida e mais com responsabilidade. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade, né, acho que conectando com o que o Lucas falou, né, de ter um novo modus operandi a partir dessa crise, né? Ou seja, tipo, dá para as instituições públicas serem responsáveis do ponto de vista do recurso público e, ao mesmo tempo, céleres e ágeis, né? E do ponto de vista da educação, né, e aí com o meu chapéu FGV também, né, a gente estava tendo uma discussão agora que pode ser aplicada para cá. A gente tinha cursos de 8 horas no sábado. Como fazer um curso de 8 horas no sábado, né, para o webinar? Né? Presencialmente já tem uma dinâmica bastante complicada de manter a atenção, né, passar aqueles 20 minutos críticos, aquelas 1h50 dos 2 tempos da educação tradicional, né, com atividades. Eu acho que nisso aqui, professor Nilton, você está dando um show,
né? E agora mostrando como é que a educação pode se beneficiar, fazendo quests interativas, né? Fazendo toda essa dinâmica, né? Que vai ser necessária, né? A educação se reinventar e repensar o EAD, né? Que já era muito falado e mais uma vez acho que vai ter que ser repensado. Legal, obrigado, Hudson. Vamos lá, mais perguntas aqui. Posso só colocar um ponto nessa Claro, André. educação? Claro. Concordo inteiramente, acho que as universidades, as escolas, elas correm atrás. Agora, tem um outro ponto, que eu acho que daí é para teses de impacto, coisas assim, porque eu, por exemplo, tô com meus filhos aqui em casa, tendo aula, tudo, a gente tem quarto, tem rede de internet rápida. Agora, tem muito aluno que não tem isso, né? Que não tem a internet rápida, não tem bom ambiente em casa para poder estudar. Isso são soluções que vão ter que aparecer. É verdade. Ponto, né? É um grande problema, é verdade. Que é um grande problema e são oportunidades que vão ter que ser solucionadas de alguma maneira. Senão a disparidade também, a desigualdade social aumenta. Não tem, acho que um espaço grande aí para teses de impacto para resolver esse tipo de problema. Interessante. Aproveitando aqui a pergunta do Fernando, aproveitar, professora Andréa, né, muitas startups podem surfar nesse momento, né, aproveitando justamente oportunidades desse tipo. Você sabe se haverá recursos disponíveis para captações para essas startups, né? Alguma recomendação? Qual seria o caminho das pedras para essas startups que vão propor, né, coisas novas para esse novo mundo? Não, eu acho que vai surgir muito. Por exemplo, tem capital? teses. Vai ter capital para isso? Eu acho que vai, então, porque se você pensar hoje já tem muito investidor preocupado com o impacto que o investimento dele está fazendo, né? Então, estava surgindo, mas ainda a tese de impacto, mesmo com retorno antes ou impacto antes, mas rendendo dinheiro, eram coisas que eram muito questionadas. Eu acho que vão deixar de ser questionadas. Então, eu acho que vai surgir capital para essas teses, sim. Porque são oportunidades de ganhar dinheiro, que depois que tem como ganhar dinheiro com teses assim, vão fazer uma diferença enorme. E para o investidor que ganhar dinheiro, ainda separam mais para a filantropia também, porque tem coisas de filantropia que vão precisar também. Sim. Eu queria aproveitar o gancho também e perguntar sobre investimento de impacto, que eu sei que é uma área que você está muito atenta e participa bastante. Nesse cenário, né, você acha que surgem mais oportunidades, né, para aquele empreendedor que se preocupa com impacto e para aqueles investidores que têm preocupação com investimento de impacto, né? Eu acho que, sem dúvida, vai surgir, sim. Porque vai jogar uma forte em muitas desses assuntos, por exemplo, que fintech, cidades menos poluídas, reciclagem, tudo isso acho que vai surgir, vai ressurgir, vai jogar muito holofote nisso, e essas teses sociais todas, de preparação, de fomentar mais a internet ou possibilidades para a população de baixa renda, eu acho que isso tudo vai ser um prato cheio. E eu acho que vai ter investidor para isso também. Os investidores estão ficando conscientes dessa necessidade. E com uma crise assim, todo mundo acho que muda muito o olhar, né? Vai sair todo mundo diferente. Eu concordo inteiramente com o Lucas falou. Não dá para a gente basear o mundo depois da crise no que a gente viveu há pouco tempo atrás. Né? Eu falo até viveu, porque a gente está vivendo uma situação completamente inusitada, né? Mas vai ser diferente. Então, o olhar das pessoas também eu acho que vai ser diferente. É verdade. Vai ter um mundo
pós e pré, né? Que nós aqui, é interessante esse ponto que você levantou, que nós ainda estamos com a memória muito recente do mundo pré, né? Que foi há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, de certa forma dá uma certa, depende, obviamente, né? Do momento de vida de cada um naquilo, mas talvez independentemente disso até dá um pouco de ansiedade saber que aquele mundo não vai existir mais, né? Para qualquer pessoa que esteja aí, né, relacionada ao mundo da produção, né? Seja o empreendedor pequeno, o empreendedor, o executivo, etc. Realmente cair essa ficha não é fácil. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui do Caio Flávio, né? Dizendo: caros professores, né? Dia 26 foi publicado um artigo Pandemics Depress the Economy, né? Com resultados, né, de evidências da pandemia de 1918 e tal. Esse paper diz, né, eu não sei se vocês leram, mas eu dei uma lida, que as cidades que se articularam mais rápidas no isolamento foram aquelas que primeiro, né, saíram, né, da crise, vamos dizer, econômica, né? Vocês acham que esse quadro poderia se repetir no Brasil, né, dado que nós fomos um pouco mais ágeis, né, nos isolamentos do que os europeus, por exemplo? Pergunta difícil de responder, mas se alguém se habilitar. Eu fiz esse exercício no fim de semana, eu mesmo, para minha vida, e eu fiquei com muitas dúvidas, né, sobre a capacidade nossa, principalmente porque a grande variável que eu não consegui responder é qual vai ser o impacto do vírus ainda nas regiões mais desfavorecidas do país, né? E se isso pode gerar algum risco maior do que o que tem acontecido na Europa, que bem ou mal é bastante bem organizada. Apesar do impacto grande que está tendo lá, eles têm uma organização, né, social bastante desenvolvida. Alguém se arriscaria? Eu arrisco, sei lá. Tá. Difícil a pergunta também, acho que a gente tem a chance de ver acontecendo, mas quanto que a gente está realmente... Alguns estados sim, outros não, alguns municípios estão mais articulados, outros não. E a hora que você pega os hospitais, mesmo os grandes, os bons, então enfermeiros sem máscara, um bando de médicos já adoecendo. Então, a nossa infraestrutura, essa nossa articulação, eu não sei, isso é um problema. Estão sendo construídos hospitais, está tarefa tudo isso, está faltando máscara para os hospitais. Hoje, já. Então, são pontos, eu não sei, realmente, eu acho que o estrago pode ser grande, sim. Agora, esse ponto de reagir antes e diminui realmente, aumenta o tempo de recuperação. O tempo de recuperação vai mais rápido mesmo. Se a gente vai conseguir se beneficiar isso com todas as... Por exemplo, começa também, você tem nível municipal, nível estadual, nível federal. Isso precisaria estar muito coordenado. Quanto isso está coordenado? Eu acho que não está. Eu acho que são problemas aí estruturais que a gente tem que jogam na contramão. Então, são preocupações. Quer complementar, Hudson? Vi que você abriu seu microfone aí. Não, eu concordo, mas acho que eu gostaria de destacar um ponto, né? Assim, o mundo em 1918 era outro mundo, né? Assim, é muito difícil fazer esse tipo de comparação, né? É bem antes da internet, né? Então, ou seja, é difícil você comparar o mundo, as ferramentas que você tinha no mundo, tanto para isolamento quanto para trabalho, né? Ou seja, o mundo não era 75% de serviços como é hoje, né? O mundo era predominantemente industrial e agrícola. Então, assim, você tem uma realidade mundial, né, na gripe espanhola que assim, é muito difícil, né? Assim, por um lado, você não tinha as ferramentas online, por outro lado, você tinha a vantagem do mundo ser bem menos global, né? Ou seja, você fazer uma viagem para América do Sul, Europa, né, é uma coisa para poucos privilegiados em situações extremas, não é uma coisa que toda família de classe média faz todo ano.
né? Então, assim, eu acho que fazer esse tipo de comparação das medidas, né? Assim, tem um lado negativo e positivo dos dois, né? Agora, eu acho que um ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar, e principalmente com base no avanço da ciência médica, né, na área farmacêutica, principalmente, né? Eu sou economista de formação, mas eu arrisco meus pitacos nessa área porque a gente lá na FINEP já atuou, né? A questão dos protocolos de desenvolvimento de medicamentos, né? Os pré-clínico, clínico fase 1, teste em animais, humanos, etc. e tal. Assim, eu acho que isso é uma grande oportunidade também para os cientistas e pesquisadores da área médica, né? Pensarem se não vale a pena existir protocolos, né? Existem alguns, mas se não vale repensar alguns protocolos de difusão e desenvolvimento de medicamentos, né? Ou seja, tem um debate grande aí, né? Que eu não vou me arriscar a me posicionar, né? Eu escapei da primeira armadilha que você me deu, Newton, o liberalismo keynesiano, essa segunda eu não conseguiria, então eu vou tentar escapar. Mas a questão da hidroxicloroquina, por exemplo, né? É um medicamento que já passou por todas as etapas, né? Aprovado pela FDA e Anvisa, mas para outros usos, né? Então, assim, qual é o trade-off, né? Isso acho que vale para qualquer profissão, na área médica não seria diferente, de você correr os riscos do efeito colateral, né? Por exemplo, tratamento de câncer, tem uma série de efeitos colaterais conhecidos, mas o efeito, você aceita, né? Queda de cabelo, ânsia, vômito, etc. e tal, queda de imunidade, em detrimento da consequência, né, de falecer devido à doença mortal como câncer. Então, eu acho que essa discussão, com a ciência que a gente avançou da gripe espanhola até aqui, né, eu estou falando de 100 anos, pode fazer uma reflexão de fato, né, para aquele tratado como base, né, científica, para esse tratado de não proliferação de pandemias, né, de como é que a gente faz um protocolo se a gente precisar desenvolver uma vacina em um ano ou ao invés dos 5, 6 anos normais, né, que você precisaria para fazer os protocolos de fase 1, fase 2, fase 3 necessários, né? Ou seja, e medicamentos que já foram testados, né? Então, eu acho que tem uma reflexão aí da parte científica na área farmacêutica, né, médica, que é interessante, que a gente não tinha nenhuma perspectiva de ter na época da gripe espanhola, né? As redes de conhecimento, né, as pesquisas em rede que a gente tem hoje, né, as redes de pesquisas globais, né, viabilizadas pela internet, etc. e tal, né? Então, acho que é uma reflexão importante. Legal, obrigado, Lucas. Posso complementar uma coisa, Newton? Claro, claro, Marco. Sobre este ponto, eu concordo que o contexto é completamente diferente a respeito à gripe espanhola, e de fato uma das coisas que afeta este contexto é a tecnologia, em vários aspectos, né? Por exemplo, que do lado da produção, da economia, algumas empresas conseguem sobreviver e se dar bem dentro deste cenário, mas também em enfrentar a pandemia, a tecnologia e a agilidade que alguns países têm nisso faz bastante diferença. Se olha muito para o tema de isolamento, que era uma alavanca da sociedade lá atrás e ainda é uma alavanca importante hoje, mas uma outra alavanca que é muito mencionada e não todos os países usaram da forma correta é a tecnologia na forma de teste. Na hora que você consegue implementar testes mirados, consegue isolar verticalmente as pessoas que são, sobretudo, assintomáticas e que alternativamente estariam espalhando o vírus pela sociedade. Isto, na minha visão, é também o caminho para uma recuperação gradual da economia, porque não dá para liberar todo mundo, voltar ao trabalho sem continuar monitorando e testar, porque pode ter uma volta da curva. Então, respondendo à pergunta, se o Brasil se der bem nesta parte de teste, e, francamente, as premissas não me parecem muito boas, mas eu venho também da Itália, que não foi assim, e agora estão nos 400 mil testes já implementados, ou seja, poderia recuperar o Brasil também nessa linha. Se esta parte, acredito, for bem executada, pode ter chances que nas regiões onde foi implementado antes o isolamento horizontal consiga uma recuperação
mais rápida. Eu li um artigo, o Newton sabe, passei para ele também, acho que vale compartilhar aqui. Na minha visão, o melhor artigo que eu já li sobre este tema, esse trade-off, é chamado The Hammer and the Dance, e tem um monte de números, vou compartilhar aqui com vocês na chat, quem tiver 15, 20 minutinhos, bastante extenso, muitos números, mas acho que vale dar um pouco mais, hein? Dá uns 30 minutos, mas vale a pena, vale a pena. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer ao painel. Nós estamos na reta final, ainda tem mais uma participação do público. Nós temos aqui, não são muitas, eu achei que tivéssemos mais, e infelizmente, peço desculpa, nós temos umas 5, 6 perguntas ainda que não foram diretamente trabalhadas, mas eu vou repassar para os panelistas ou me arriscar a responder algumas delas também. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiro, aproveitando que o Marco está aí online, eu tinha combinado com ele, né, de fazer um agradecimento público à IE, principalmente por ter fornecido, né, toda a estrutura aqui para a gente poder fazer o painel, não só a ferramenta, mas também toda a parte de lógica da instrução online, né? E aí, não sei, Marco, você tinha me falado que tinha algo para compartilhar também. Você tem aí seus 2, 3 minutos. Tá, vou parar a câmera para ver e compartilhar com vocês. Como falou Newton, bom, agradeço também Newton e os panelistas pela disponibilidade. Aí vem fazendo atividade nesse sentido de compartilhamento de conhecimento para beneficiar a sociedade de várias formas, e esse, a nível local, com o ecossistema do empreendedorismo brasileiro é um deles, mas, por exemplo, neste site, que não sei se vocês conseguem ver, que é Building Resilience. Sim, você consegue enxergar? Ok. Eu não vejo o link. Esse é um website que eu vou já passar para vocês. Esse é um website que vou passar para todo mundo, né? Esse é um website que digamos, torna esse compromisso da IE mais tangível, né? Integra todos os esforços de todas as áreas da IE que contribuem para uma conversa global do Covid-19. Ele funciona como centro de compartilhamento de ideias e tal, e conhecimento. Então, por exemplo, nesta área vocês encontram podcasts, artigos, vídeos. Esta área aqui de Leading in Complex Times, estamos tendo vários webinars internacionais com professores, com debates sobre vários temas, né? Liquid Learning é uma outra área que mostra um pouco na linha do Instituto de Ensino o que a IE vem fazendo, aproveitando o investimento em tecnologia e ensino à distância desde o começo dos anos 2000. Então, hoje em dia, para vocês entenderem, todos os nossos cursos presenciais já estão migrados 100% para aula online. E então, digamos, tivemos uma migração mais ágil graças ao que foi feito anteriormente. E esse no último aqui, Alumni Turn It Around, é um pouco também o que alguns alunos estão fazendo, alumni da IE nisso. Acho interessante porque acompanhando os eventos aqui pode encontrar algumas coisas que pode ser relevante para os desafios de cada um. E outro site que eu queria compartilhar com você, uma da iniciativa que está sendo feita nesse sentido, que é em parceria com o Financial Times, aí tem uma parceria chamada Headspring, é um Virtual Summit que já vai tocando este tema de Road to Recovery, de recuperação. Este é um summit que vai acontecer amanhã é quarta, né? Quarta, quinta e sexta, e vou compartilhar com vocês também o link. Vai ter alguns professores e entre os speakers da IE, Dean, mas também C-levels de várias empresas internacionais e que estou passando aqui, imagino que vocês estejam enxergando também, e digamos, é uma análise de como estão respondendo as várias organizações, governos e tal, e também desenhar um caminho para frente. Acreditamos que isso seja importante compartilhar com todo mundo, e vou aqui compartilhar com vocês.
também o site deste evento, você pode se registrar, é gratuito, e você pode também atender uma conferência ou outra, não necessariamente 3 dias completo. E por último, apenas para quem gostou dessa iniciativa e tal, nós aqui como escritório da IE temos várias iniciativas como essa e promovemos também as iniciativas de fora. Quem quiser seguir, aqui vão os nossos contatos das redes sociais. Muito obrigado, Newton, e a todos os panelistas. Obrigado, Marco. Queria abrir aqui para a última pergunta para o público. Peguem aí seus celulares. E, basicamente, vamos lá, cadê? Próximo slide aqui. E esse também é um exercício de aprendizagem coletiva que eu peço para vocês participarem entrando no mente.com no seu celular, usando o mesmo código, 650746. Nós temos agora 90, é isso? 90 pessoas, eu tinha visto. Aqui na sala, em apenas uma palavra, qual foi o aprendizado mais relevante para você hoje, né? E aí uma palavra, se você puder resumir, nós já temos algumas respostas aqui. O que foi, né, seu takeaway, que nós chamamos, né? Aqui no mundo acadêmico, né? Qual foi o seu principal takeaway? Vamos ver uma nuvem de palavras, ver se algumas se repetem, para a gente compartilhar aqui entre todos. Vamos lá, que tem uma palavra que já se destacou aqui. Deixa eu ver, que é oportunidades, mudança, inovação, transformação. O que mais tem saído aí? Ó? Resiliência. Legal, muito bom, muito bom. Queria agradecer, inclusive, nós temos vários ex-alunos aqui que eu já vi. Imagino que dos outros professores também. Espero que tenha sido útil para vocês. A nuvem está aí. Quem quiser tirar um print screen, tirar uma foto. E com isso, gostaria só de passar, enfim, só agradecer a todos, de verdade, de coração. Acho que foi uma construção coletiva aqui, que fizemos todos juntos. Então, só agradecer. Obrigado. E aí, queria que cada um dos professores aqui só fizessem um comentário de despedida. Lucas, você pode começar? Em primeiro, agradecer a oportunidade, né, da academia se expressar numa forma de debate, porque não há nenhuma certeza, mas eu creio que é no diálogo contínuo, enfrentando os cenários, desafios, que a gente pode construir conhecimentos que as pessoas podem utilizar de maneira mais factível dentro do dia a dia. Então, muito agradecido pela oportunidade. Obrigado, obrigadíssimo, Lucas. Andréia. Também queria agradecer, é um prazer, e também uma mensagem resiliência e se abrir para novas oportunidades, que são coisas que os empreendedores estão todos acostumados. Então, mais criatividade ainda. Obrigado. Hudson, última palavra. Bom, também queria agradecer a todos pela audiência, Newton pelo convite, Lucas e André pelo bate-papo. Queria terminar indicando 2 livros, né? Acho que nesse momento de quarentena é muito bom para a gente se atualizar, ler, pensar em novos projetos e tal. Acho que sempre uma mensagem positiva, né? Eu acho que o livro tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, é A Lógica do Cisne Negro, né? Do Nassim Taleb. É um livro que fala exatamente sobre esse contexto, né? Os europeus pensavam o mundo só tendo cisnes brancos, até que um dia chegaram na Austrália e descobriram que esse cisne negro. Então, não tinha como escrever em modelos, né, com cisne negro, porque eles não sabiam que existia. Então, assim, o mundo realmente vai ser outro depois do coronavírus, né? E um outro livro, que é um dos livros que eu mais gosto da área de inovação, mas ele não é mainstream, né? Talvez ele tenha sido ofuscado pelos autores brilhantes do mesmo ano, né? Um livro de 2004, chamado Efeito Médici, do Franz Johnson, que ele traz um conceito novo que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, que é inovação interseccional, ou seja, que ele fala que as grandes oportunidades de inovação, com acúmulo de conhecimento, estão na interseção entre as áreas, e não dentro das áreas. Então, quando você junta um físico com um médico, tem muito mais oportunidade de gerar inovações relevantes
do que um conjunto de médicos ou um conjunto de físicos. Ele explora bastante esse conceito, né? O efeito Médici é porque eles falam exatamente desse ambiente que teve na Renascença, né? Em Florença, no Renascimento, né? Onde a burguesia, o clero e os artistas se juntaram e fizeram esse movimento. Então é bem legal, né? Ele foi ofuscado, obviamente, pelos 2 livros de 2003, né? O Dilema do Inovador, né? Do Christensen, e o Inovação, né? O de Inovação Aberta do Chesbrough, mas eu acho que vale muito a pena dar uma lida nesse daí. Obrigado mais uma vez. Legal. Marco, alguma palavra? E aí só me pediram para compartilhar a nuvem de palavras novamente, estou compartilhando aqui, como é que ficou no final. E a palavra que mais surgiu foi oportunidades. Legal. Marco, última palavra, a gente encerra. Eu abri no check-in com a palavra otimista. Vou tirar a câmera que me está dizendo que a conexão é um pouco instável. E fico contente de ver que no checkout, no takeaway, a palavra oportunidade, que é sinônimo, digamos, proxy de otimismo, seja a mais votada. Eu sou agradecido pela organização do evento, por como foi o debate e tudo, e de novo agradeço a todos os panelistas e também o público, que foi bastante interativo, teve bastante perguntas. Uma pena que não conseguimos passar por todas, mas Legal. Não é fácil. Pessoal, então, bom. Obrigadíssimo, Marco, de verdade, por ajudar aí a organizar também, pelo apoio da IE. E é isso, terminamos com 5 minutinhos de atraso, peço desculpas, sei que todo mundo tem compromisso, e aí encerrar aqui, vocês vão receber um e-mail de agradecimento de todos nós. Obrigado.